E, portanto, como sempre, vamos começar pedindo a Nossa Senhora que nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O microfone, penso que se ouve melhor. Muito bem. Então, fazendo uma breve recapitulação, hoje mais breve que nas outras vezes, na outra sessão eu falei-vos da Eucaristia, o sacramento que se diz que é a fonte e o cume de toda a vida cristã. Portanto, evidentemente o batismo é fundamental, porque é a porta da Igreja, é como o que nos torna filhos de Deus, mas a Eucaristia é como se diz a fonte, ou seja, tudo vem da Eucaristia, tudo deve convergir para a Eucaristia. E assim uma ideia principal, duas ideias. Uma, a Santa Missa é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Ou seja, quando nós vamos à missa, é Jesus que se entrega novamente por nós para a nossa salvação. Portanto, devemos ir sempre à missa e portar-nos bem na missa, ou seja, procurar rezar na Santa Missa. É um aspecto muito importante que mereceria, se calhar, eu tive uma cadeira em teologia quando estava em Roma a estudar, foi só 1 ano sobre a Eucaristia, eu devo dizer em 15 minutos, não está mal, portanto há muita coisa mais que podem aprender, mas esta é uma ideia fundamental. Depois, outra ideia muito importante do sacramento da Eucaristia é que na Eucaristia, no pão consagrado, no vinho consagrado, está Jesus Cristo. Não é um símbolo, é o próprio Deus que está ali presente. É um milagre, nós não podemos entender, mas esta é a fé em que acreditamos, é a fé que Jesus nos revelou e nós temos que acreditar, como é evidente. E, portanto, quando nos aproximamos da Eucaristia, devemos ir com atenção, com reverência, com piedade e também com a alma em graça, ou seja, confessados. Depois, falei-vos de outros dos sacramentos de cura. Em primeiro lugar, o sacramento da confissão ou da penitência. Eu disse-vos que havia uma parte que era do penitente, ou seja, de quem se vai confessar, é a nossa parte. Temos que estar arrependidos dos pecados com o propósito de emenda e depois também ter essa coragem, essa fé de também dizer ao Padre que em nome de Deus, é outra parte, em nome de Deus, nos perdoa os pecados. No sacramento da confissão estamos obrigados, temos que dizer todos os pecados graves ou brutais, também se chama assim. Os veniais podemos dizer e devemos dizer também porque nos ajuda a melhorar. E como eu vos dizia, há uma grande relação entre o sacramento da confissão e a santidade de vida, ou estamos mais perto de Deus Nosso Senhor. É muito bonito, é muito bom quando as pessoas se confessam com alguma frequência e recebem as ajudas devidas. Nesta altura, como sabemos, não se podem confessar. Ou é mais difícil, Eu ontem confessei à tarde 20 pessoas. Portanto, na oração eu continuo a confessar muitas pessoas, com cuidados, com todos os cuidados, e devem-se ter confessado para umas 30 pessoas ou mais, e todas as tardes. Portanto, se quiserem também, pode-se manter durante este tempo, mas quando isto voltar, e sim, vamos ver se nos fazer o propósito, se confessar mais vezes. Depois, falei-vos também do sacramento da unção dos doentes. O sacramento da unção dos doentes, que é essa presença de Jesus junto à pessoa que sofre, junto à pessoa que está perto de dar contas a Deus, junto à pessoa que está perto de morrer. É um sacramento também muito importante. Isso é que é a verdadeira compaixão cristã. É tão bonito até nestes tempos que estamos a viver, de pandemia, de grande confusão. Graças a Deus agora parece que as coisas estão um bocadinho melhores e há perspectivas disto começar pouco a pouco a recuperar. É bonito ver como ainda há poucas semanas, havia tantos que nesta nossa civilização que está tão doente da alma, não digo agora já dos vírus, e que tantas pessoas, políticos, se vangloriavam de terem aprovado a legislação que levaria depois à aprovação da lei da eutanásia. Agora estamos todos juntos, por assim dizer, a lutar, a travar uma batalha pela vida. Portanto, isto como que mudou? Oxalá permaneça essa mudança, não sabemos. Se calhar não, mas pronto, nós temos que ter fé, ter fé que também nas tribulações, nas dificuldades, Deus está presente e a nossa fé se fortalece. Há bocadinho estava a preparar a homilia da missa de amanhã, do domingo. Como sabem, também depois eu celebro e filmo para o Facebook e São Pedro dizia umas palavras muito bonitas, dizia assim: a fé, nós pela fé temos uma grande alegria, mediante a fé, para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos, isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda passar por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvor, glória e honra, quando Cristo se manifestar. Portanto, a fé
é uma coisa muito bonita, ainda que às vezes tenhamos dificuldades, e em concreto há este mistério da dor, do sofrimento, e este sacramento, a unção dos doentes, é uma manifestação da presença de Jesus junto àquele que sofre. Eu tenho experiência, eu tenho como padre, tenho essa experiência, e quero comunicar-vos para que quando vocês estiverem perto de alguém que sofre, não só os que são de medicina, mas nas vossas famílias, também não deixem de chamar o sacerdote. Pode haver um certo medo, lá vem o sacerdote, significa que o outro vai morrer a seguir. Não é nada assim. Não é nada assim. Vai dar a paz de Deus Nosso Senhor. Está bem? E agora ia-vos falar aquilo que eu queria ter dito na última aula, e aqui vou ser rápido para depois entrarmos no tema desta sessão, da aula 7, de 2 sacramentos, que são os sacramentos chamados sacramentos ao serviço da comunhão e da missão. Eu falei primeiro dos sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e confirmação, depois dos sacramentos de cura, a penitência, a confissão e a unção dos doentes. Agora, como podem ver no ponto 321 do compêndio do Catecismo, vou-vos falar destes 2 sacramentos de uma forma bastante breve, embora sejam sacramentos muito importantes, como é evidente. Em primeiro lugar, o sacramento da ordem. O sacramento da ordem, que é o sacramento através do qual a missão que Cristo confiou à Igreja, aos seus apóstolos, portanto, continua a ser exercida na Igreja até ao final dos tempos. Se Jesus Cristo diz: fazer isto em memória de mim, fazer a Eucaristia, então como é que isso se realiza? Através dos sacerdotes. Se Jesus diz, como veremos no Evangelho do próximo domingo, que perdoai os pecados, a quem é perdoar os pecados, eles ficarão perdoados, como é que se perdoa os pecados? Através do sacramento da confissão. E quem é que realiza o sacramento da confissão? Os padres. É preciso ter uma ordem, é preciso receber um sacramento especial. E a ordem indica isto, um corpo eclesial do qual se passa a fazer parte mediante uma especial consagração, ordenação. E um padre torna-se, como diz-se às vezes, mediador entre Cristo e a Igreja. É como uma ponte, assim como a ponte sobre o Tejo, por exemplo, permite ir da margem sul à margem norte e vice-versa, de Lisboa. O sacramento da ordem permite também irmos da terra ao céu e do céu à terra. Nós também podemos fazê-lo, qualquer pessoa batizada pode fazê-lo, mas de uma forma diferente, de uma forma sacramental. Uma pessoa, e um de vocês pode realizar o sacramento da Eucaristia, como é evidente. No caso de um padre, podemos fazê-lo. Porquê? Porque os padres receberam uma dom de Deus, uma vocação especial de Deus, Nosso Senhor. Até quem viu a entrevista no outro dia, que eu dei lá na TV, eu contei um bocadinho só dessa história da vocação, um bocadinho, mas é Deus que se vai insinuando na nossa vida, a vida de algumas pessoas, e que lhes pede uma missão especial. O sacramento da ordem, também muito resumidamente, tem 3 graus. Quais são os graus do sacramento da ordem? É o diaconado, é o presbiterado, ou o sacerdócio, e depois é o episcopado, são os bispos. O Papa não é um grau, o Papa é o bispo de Roma, e portanto a cabeça da Igreja. 3 graus. Habitualmente, ou melhor, sempre um padre, como eu, primeiro fui ordenado de diácono. É o primeiro grau do sacramento da ordem. É o diaconado. Eu fui diácono durante 6 meses. E depois recebi o sacramento da ordem. E depois alguns dos padres são chamados a serem também bispos, ou seja, representantes, sucessores dos apóstolos, e com uma missão especial e de maior responsabilidade dentro da Igreja. Há outras pessoas que na Igreja são diáconos permanentes, que são pessoas que são ordenadas para ajudar o padre, os sacerdotes, os bispos também, e que se ordenam já habitualmente são casados, e que nunca passam ao sacerdócio. São diáconos permanentes, mas ficam sempre assim permanentes, como o próprio nome indica, e não serão depois sacerdotes. E existem alguns, até bastantes, em algumas paróquias, que ajudam os padres. Quem é que pode receber este sacramento? Só, como diz o ponto 333 do compêndio do Catecismo, só o batizado de sexo masculino o pode receber validamente. A Igreja, depois diz assim, a Igreja reconhece vinculada a esta escolha feita pelo próprio Jesus. Ninguém pode exigir a recepção do sacramento da ordem antes de ser considerado apto para o ministério e pela autoridade da Igreja. Então, só para explicar um bocadinho, muito resumidamente, o sacramento da ordem é um dom de Deus, não é um direito. Não há mesmo, e nesse sentido, não há nenhum rapaz
Não há nenhum homem que possa chegar ali um bispo, um padre. Eu quero ser padre. Eu quero ser padre. Não, a Igreja tem que reconhecer, conhecendo essa pessoa melhor, se pode ou não, se tem características, se a sua história de vida tem sinais de que há uma vocação, há um chamamento de Deus. Portanto, o sacramento da ordem, a vocação ao sacerdócio, não é um direito, mas um dom de Deus. E isto é um aspecto importante. Outro aspecto é que, e tantas vezes ultimamente se põe em causa, mas é porque que as mulheres não podem ser padres? Eu também não sei se há assim tantas mulheres que querem ser padres, portanto parece-me que é um problema mais dos jornalistas do público e coisas assim, que querem sempre falar destas coisas. Mas as mulheres, o ser sacerdote não é um upgrade no ser leigo, não é ser melhor que um leigo. Como eu já vos disse no outro dia, a pessoa mais santa depois de Jesus, que é Deus, é Nossa Senhora, não é? Que é mulher e que não foi padre nenhum, como é evidente. Não é? Portanto, é um dom de Deus. E a vocação ao sacerdócio está feita para serviço, não é uma coisa para eu ficar, eu sou padre, que bom, venham cá beijar-me as mãos, isto. Não. É um serviço aos outros. Portanto, não é algo que eu possa arrogar, dizer, eu quero ser padre. Não, é um dom de Deus, Nosso Senhor. E porquê que são só homens? Porque a Igreja, como eu vos disse, interpreta os sinais da vida de Jesus e aquilo que está escrito na Bíblia também. E Jesus Cristo, no seu tempo, há 2000 anos, podendo ter escolhido mulheres para padres, não o fez. Naquele tempo, no tempo de Jesus, havia sacerdotisas noutros cultos, de outras religiões pagãs, mas não o fez. Além disso, Jesus Cristo foi homem, encarnou-se como homem, portanto a Igreja sempre viu que os sacerdotes podiam ser apenas escolhidos entre os homens. Isto não é nenhuma discriminação, está bem? Eu poderia explicar isto mais tempo, mereceria uma hora dá-la, mas fiquem com esta ideia. É uma coisa bonita. E as mulheres são tão ou mais valiosas. Por exemplo, o homem também não pode ter filhos, no sentido não pode levar os filhos durante 9 meses da sua gravidez. E não é uma discriminação nenhuma. Não, é assim, acabou-se. Tem outras coisas muito boas e vice-versa. Na Igreja Latina, ou seja, chama-se a Igreja Ocidental, na maior parte da Igreja que vocês conhecem, ou seja, aqui em Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, etc. Outra coisa é nos ortodoxos, que é a Igreja da Rússia, da Ucrânia, etc. A maior parte, ou seja, o sacerdócio é só entre quem tem o sacerdócio deve ser celibatário, ou seja, deve-se entregar de alma e coração a Deus, totalmente a Deus. Portanto, não optou por não casar, porque foi Deus que optou por ele. Deus disse assim, olha, eu quero todo para mim. Isto não é apenas por uma razão funcional, no sentido, sim, eu estou mais disponível para viver em Coimbra, depois em Lisboa, depois ir para a África, ou para estar naquela paróquia, por acaso é muito mais confuso. Um padre com 5 filhos, por exemplo, agora vais para a paróquia de Chelas, agora vais para Louros, então já vais para Coimbra, isso é muito difícil, levar a mulher às costas, é uma atrapalhada, tem imensas... Mas não é essa a razão principal, sequer. A razão principal é uma identificação maior com Jesus Cristo, que foi celibatário, e também uma plena disponibilidade e um coração totalmente para Deus e depois em Deus para as outras pessoas. Portanto, rezem pelos padres para que sejam santos, está bem? Pode ser assim rezem para que procurem ser santos, que se esforcem por ser, não são santos, porque não há aqui santos nesta terra, mas têm que se esforçar por ser santos, não fazem coisas que escandalizem. Uma vez, conto-vos uma história engraçada, quando estava em Roma, eu estudo, como já penso que já disse, uma vez eu estudei 5 anos em Roma e lá conheci alunos, ou melhor, sacerdotes e seminaristas de muitas dioceses do mundo. E lembro de uma pessoa, um dia, contou uma história da sua vocação. Às vezes nós perguntávamos, olha, então como é que chegaste ao sacerdócio? E então ele contou-me, era um chinês, muito simpático. Os chineses aquilo é muito complicado. Os chineses, eu lembro de um chinês que uma vez me disse que ia passar as férias da Páscoa à China e depois voltou não, quando eu voltei das minhas férias às aulas, eu perguntei, então, que tal as férias? Ele, não cheguei. Eu cheguei à China no avião e quando lá cheguei tinha uma mensagem do meu bispo que estava na prisão, isto foi há 10 anos, a dizer-me para imediatamente apanhar o primeiro avião para Roma, porque me arriscava a ser preso também. Portanto, mas isto agora outros chineses contavam que os seus pais emigraram para o Brasil fugindo da Revolução Comunista de Mao Tse-tung, ali a meio do século XX. E ali cresceu aquele chinês. Eram em casa à visita de um padre chinês
já velhinho e que tinha conseguido resistir às duras perseguições do regime comunista chinês. Ele estava velho, aquele padre estava velho e disse para si mesmo que não podia morrer sem encontrar pelo menos uma vocação que o substituísse. Ele ia morrer, pelo menos eu tenho que dar outro padre na igreja. Então conseguiu reunir alguns donativos e foi ao Brasil visitar famílias católicas de ascendência chinesa. E ali conheceu a família deste rapaz, falou-lhe estudar para ser padre, ele animou-se e agora é padre, com aquele divertido sorriso chinês que não condiz muito com o seu sotaque brasileiro. E depois então uma irmã dele foi para Freira, achei muita graça, como ele me contou esta história. E pronto, vocês pensem também, rezem pelos padres, e já agora os rapazes que estão aqui pensem também, se um dia também Deus, Nosso Senhor, não pode ser que vos chame estas coisas, né? Já estou eu a despistar-vos. Agora isto depois dá sempre um certo medo, mas são precisos muitos padres. Pronto, depois o sacramento do matrimónio é aquele a qual a maioria de vocês vão ser chamados, com certeza. É um sacramento muito bonito, muito bonito. É um sacramento. São José Maria, como vocês sabem, é o meu santo preferido, é o fundador do Opus Dei, não sei. Mas ele dizia, porque uma vez perguntava a um casal, sabe porquê que eu abençoo a vossa vocação de casados com as minhas duas mãos de sacerdote e não com uma? E eles, não sei, porque não tenho mais mãos. É uma grande vocação. Sacramento Magnum, dizia São Paulo. É uma vocação extraordinária. É uma vocação tão boa ou melhor que o... Melhor não digo, mas é tal nível do sacerdócio, não ontologicamente, mas é muito bonito o casamento. E vocês procurem, depois falarei mais à frente, a propósito dos mandamentos, da beleza do sacramento do matrimónio. Procurem construir o vosso casamento quando for o dia do casamento, já agora, através de um namoro bem vivido, um namoro casto. Nem sempre é fácil, mas procurem fazê-lo e peçam a Deus, se não têm namorado, ou se não têm namorada, peçam a Deus que vos dê um namorado e uma namorada boa, simpática, gira já agora, giro, e que tenha algum dinheiro também dá jeito, para não darem sempre aflitos, né? O que quiserem, mas peçam a Deus Nosso Senhor isso, sobretudo uma pessoa que gosta de vocês realmente, e depois procurem construir a vossa, São Jesus dizia, edificar a casa sobre a rocha. Um namoro mau, um namoro que não é vivido na fé da igreja, um namoro que não nos aproxima de Deus. Claro que todos podemos ter falhas, não é? Todos, e por isso também está a confissão, não há nenhum problema. Pronto, tem que se esforçar. Mas um namoro casto é uma grande segurança para depois viver bem o casamento. Há pessoas que dizem, depois que nós casarmos e não sei quantos, é que vai ser bom, depois já nos portamos bem. Não, isso funciona. O problema, eu às vezes digo, um dos grandes problemas do mundo em que vivemos é que, e por isso é que há tantos divórcios, é que os casados vivem como se estivessem solteiros e os solteiros vivem como se estivessem casados. Então isto dá uma grande atrapalhada, pensem nisto. Portanto, vivam bem. Se quiserem até, no site do Oratório de São José Maria, onde eu estou, onde eu sou padre, onde eu celebro a missa habitualmente, agora não me deixam, mas lá está um curso, estão 2 cursos, estão lá os áudios de 2 cursos que organizámos, para muitos, estavam mais de 100 rapazes e raparigas, sobre o namoro, aprender a namorar. Se quiserem vão lá, tem lá os artigos, tem lá neste tempo, e sobretudo se namorarem, como não podem agora se calhar estar perto um do outro, olha, um dia ouvem um dos áudios e depois falem sobre isso. Um dia outro áudio e depois falem sobre isso. É bom falarem que os namorados às vezes têm que falar mais um com o outro, têm que estar menos juntos, por assim dizer, fisicamente, e mais juntos no coração, falar mais das coisas importantes. Quer dizer, uma pessoa que não prepara o casamento, no namoro, no noivado, não fala dos filhos que há de ter, não fala da sogra, que é uma chatice às vezes, não é? Há de tudo. Que não fala da família do outro, que não fala dos projetos de vida, não fala como é que vão dividir o dinheiro depois, que não fala da carreira profissional, que é a 2, que não falam destes assuntos que são fundamentais, vai ter problemas a seguir. Sem dúvida nenhuma. Portanto, não deixem de preparar bem, vocês têm entre os 18 e os 25 anos, mais ou menos, e portanto está na altura de pensarem nestes aspectos tão importantes. E o desígnio de Deus para o homem, diz no ponto 337, realmente é um desígnio de salvação, de amor. Deus é amor, criou-nos por amor e chamou-nos a amar. E criando o homem e a mulher, chamou-os no matrimónio a uma íntima comunhão de vida e de amor entre eles, de modo que, como diz Jesus, em São Mateus, de modo que já não sois 2, mas uma só carne. E abençoando-os, Deus disse-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos. Multiplicar.
Isto também é uma forma de multiplicar, de crescer a igreja, de crescer o número de católicos, é tão bonito ver. E, portanto, o sacramento do matrimónio é um grande sacramento, está bem? Se tiver esta vocação, uma vocação extraordinária ao casamento. E quais é que são, para que é que as pessoas se casam? Já agora, eu tenho que resumir assim, vou ter que ser muito breve aqui, então eu gostava de falar aqui 1 hora ou 2 sobre este sacramento, não dá. Depois eu preparo-vos para o casamento, quando vocês casarem, se quiserem, eu posso preparar-vos para o casamento, ou recomendar. Mas quais são os fins que Deus deu ao sacramento do matrimónio? Está no ponto 338. Os fins são, diz assim, a união matrimonial do homem e da mulher, fundada e dotada de leis próprias pelo Criador, está por sua natureza ordenada à comunhão e ao bem dos cônjuges e à geração e bem dos filhos. Ou seja, o fim do matrimónio é o bem dos cônjuges. Se o João casa com a Madalena, é o bem de cada um deles, e depois também a geração e o bem dos filhos. E habitualmente o bem tem que ser pensado, vocês têm que pensar, é o bem do outro. Se eu vou casar com uma pessoa pensando na minha felicidade, estou perdido. Uma pessoa quando casa deve pensar na felicidade do outro e esquecer-se de si mesmo. E vice-versa. Isso é o mais bonito do casamento. Quanto mais pensares no outro, quando uma pessoa pensa no outro. Aliás, basta pensar, quando eu às vezes conto esta história, que acho que é bonita, quando uma pessoa casa, põe uma aliança no seu dedo, no dedo anelar. E o que é que lá está escrito naquela aliança? Está escrito o nome, o marido tem nessa aliança o nome da mulher. E vice-versa. E o que é que isso significa? Que a pessoa que casa tem nas suas mãos a felicidade do outro. A felicidade do outro. Não é a sua própria felicidade. A pessoa que casa para ser feliz, para satisfazer as suas necessidades, para satisfazer os seus apetites carnais, etc. Essa pessoa está perdida e vai perder outra pessoa. É um disparate, está bem? Portanto, é o bem dos outros. E na medida em que fazemos o bem do outro, seremos também nós felizes. E depois também está ordenada à geração e ao bem dos filhos. O que é que isto significa? Por exemplo, uma pessoa que se casasse, ou uma pessoa que case e diz, eu não quero ter filhos na igreja, isso não é válido. Não é válido esse sacramento, está bem? É uma das causas de nulidade de um sacramento. Uma pessoa quando casa tem que estar aberta à vida. Outra coisa é que possa não ser abençoada por Deus com o dom dos filhos. Isso é diferente. E é válido o sacramento, não é evidente. Agora, uma pessoa que casa e não quer ter filhos, é melhor não pode casar na igreja, está bem? Não pode. Não é para isso. Depois, Jesus Cristo deu-lhes o desígnio de Deus, não é Jesus. O desígnio de Deus confere ao sacramento do matrimónio uma união indissolúvel. Ou seja, é um com uma para sempre, está bem? Até, diz no sacramento, diz no ritual do matrimónio, até que a morte os separe. Ou seja, se a pessoa, infelizmente, há sempre um que morre antes do outro, a menos que morram os dois ao mesmo tempo, um desastre, não sei. Mas se morre o outro fica viúvo. A pessoa viúva pode casar, poderia casar, esse sacramento acabou ali, por assim dizer. Não quer dizer que neste mistério, que nós não conhecemos muito bem, que no céu não se possa reunir outra vez, já não sei como é, uma atrapalhada, mas Deus há de resolver isso e não será menor felicidade por isso, porque o céu será a felicidade eterna, sem dúvida nenhuma. Mas enquanto estamos vivos, o sacramento do matrimónio é para sempre, é indissolúvel. E, portanto, meus amigos, jovens, pensem bem com quem é que vão casar. Está bem? Uma coisa, não há ninguém impecável. Isso não há. Só há duas pessoas perfeitas. Uma já morreu, que é Jesus Cristo, e a outra não nasceu, como se diz às vezes, está bem? Não há ninguém perfeito. Todos temos defeitos, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso olhar para outra pessoa e ver se esta pessoa tem características suficientes para garantir, dar umas garantias que me vai amar sempre. Não apenas quando a menina é toda bonitinha, aos 25 anos, toda bonitinha, ou o rapaz, mas quando tiver 80 cheio de rugas. Portanto, tem que ser capaz de uma pessoa de olhar mais para o coração, que seja um bom pai dos filhos, generosa também. Isso é muito importante, está bem? Pensa, indissolúvel. E uno, também o sacramento na igreja, também do matrimónio, como sabem, é um com uma para sempre. Não é um com três, não existe a poligamia, como existe quando o cristianismo chegou, e chega, por exemplo, em África, havia muito a poligamia. E, portanto, um homem, também havia a poliandria também, de mulheres com vários homens, mas era mais habitual, ou é mais habitual, um homem com várias mulheres. Grande confusão, grande atrapalhada.
Mas quando eles se convertiam, tinham que escolher uma, habitualmente a primeira, e as outras tinham que as dispensar. Se calhar tinham alguns deveres de justiça, de pagar os filhos, etc. Mas só podem ter cá com uma, não dá para ter várias mulheres. Está bem? Como é evidente, é um com uma para sempre. Deus Nosso Senhor, Jesus Cristo, quer dizer, o matrimónio já existe desde sempre. O que é que isto quer dizer? Desde que existe homem, a humanidade, Adão e Eva, o homem está feito para a mulher, normalmente, e a mulher para o homem, aí se realizam na sua complementariedade, e sempre houve casamento na Igreja. O que Jesus Cristo vem fazer é elevar esta união entre homem e mulher à dignidade de sacramento. Ou seja, dá-lhe como que isto que é tão bom, esta união entre homem e mulher, diz agora é um sacramento. O que é que isto significa sacramento? É um sinal, como eu vos disse, é um sinal do amor de Deus pela Igreja, que é também um amor fiel e para sempre. E por isso é que o casamento na Igreja também tem que ser essa manifestação, tem que refletir esse amor de Deus fiel para sempre na Igreja. E portanto, os casados também contêm problemas, e todos os casamentos, por vezes, têm problemas, isso acontece em toda a vida tem problemas, só uma pessoa egoísta que acha que não tem problemas, vai sempre à procura para satisfazer as suas coisas e depois acaba por ter uma vida desgraçada, como é evidente. Mas quando as pessoas têm problemas, eu às vezes digo, não sou eu que digo, é que lembra-te que quando casaste, Deus entrou na tua vida de casados, Deus te prometeu a ajuda, rezem juntos. São João Paulo II dizia assim, família que reza unida, permanece unida. E por isso o meu conselho, quando eu caso alguém, ou melhor, até é um bocado engraçado, o padre é o ministro do sacramento do batismo. Ou seja, quem é que batiza uma criança? É o padre. Quem é o ministro do sacramento do matrimónio? É o marido? São os cônjuges, marido e mulher. É isso. O padre é o quê? A testemunha qualificada da Igreja. E quando eu sou testemunha qualificada da Igreja num casamento, eu dou sempre o conselho final que é rezem todos os dias uma Ave Maria, um com o outro, ou pelo menos um pelo outro. Isto é uma coisa importante, tem que rezar, é preciso rezar. Está bem? E quais são os pecados gravemente contrários ao sacramento do matrimónio? Diz no ponto 347. Diz aqui, o adultério, a poligamia, o ter várias mulheres, tá? O divórcio também, que se opõe à indissolubilidade, a rejeição da fecundidade dos filhos também. Tá? E agora, um apontamento rápido, muito rápido, porque eu sei que este apontamento é polémico, se calhar, e vocês até nas vossas famílias, não vos conheço a todos, mas pode ser que tenham os pais que estão separados, ou até recasados. O que é que a Igreja diz? Qual é a atitude da Igreja para com os divorciados? É uma grande atrapalhada. Se o casamento é para sempre, às vezes acontece divórcios. E às vezes os divórcios acontecem por culpa de um só. Muitas vezes, a maioria das vezes, podemos dizer que é por culpa dos dois, mas às vezes não. Há um deles que foi um grande malandro, ou foi infiel, e é uma atrapalhada, é uma chatice. O que é que a Igreja diz? Tem pena, como é evidente, acompanha as pessoas nesta dor. E o que é que diz o Catecismo? Diz assim, qual a atitude da Igreja para com os divorciados recasados? Diz no ponto 349. Fiel ao Senhor, a Igreja não pode reconhecer como matrimónio a união dos divorciados recasados civilmente. E agora são palavras de Jesus em São Marcos. Quem repudia a própria mulher e se casa com outra, comete adultério contra ela. Se a mulher repudia o marido e a casa com outro, comete adultério. Para com eles, e agora o que é que a Igreja faz? Para com eles, a Igreja desenvolve uma atenta solicitude, convidando-os a uma vida de fé, à oração, às obras de caridade e à educação cristã dos filhos. Mas eles não podem receber a absolvição sacramental, nem abeirar-se da comunhão eucarística, nem exercer certas responsabilidades eclesiais enquanto perdurar esta situação que, objetivamente, contrasta com a lei de Deus. Bem, eu agora se parasse e vocês estivessem todos juntos comigo, aqui começava a confusão. Já sei, tínhamos uma hora de confusões. Tem a vantagem do Zoom é que não há confusões. E, portanto, isto é a doutrina da Igreja. Na Amoris Laetitia, depois o Papa Francisco fala, aprofunda este aspecto, e sabemos como a Igreja, e cada vez nós conhecemos mais, que temos que acolher mais, às vezes pode ser que acontecia, não era apenas nos católicos, uma certa rejeição de uma pessoa que se afasta. Hoje em dia o divórcio, infelizmente, é uma praga social. E nós temos que acolher, eu conheço várias pessoas e acompanho pessoas casadas, civilmente, recasadas, tratá-las com caridade, como é evidente. Agora não podemos dizer que é a mesma coisa de gostar, não é? Pronto, mas fica por aqui. Depois se tiverem dúvidas, porque senão nunca mais saímos daqui, está bem?
Ou seja, não podem fazer certas coisas, não é a mesma coisa, como é evidente. Está bem? Pronto. Fim da segunda parte do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Tenho aqui uma dúvida que diz assim, os diáconos permanentes recebem este sacramento? Sim, recebem o sacramento da ordem, no primeiro grau. Não é parcialmente, é totalmente, mas no grau da ordem, no primeiro grau do sacramento da ordem, que é o sacramento, portanto, que é o diaconato só. Está bem? A terceira parte é, então nós falámos, desculpem. Então agora faltam duas partes. A última parte é muito pequenina, é só uma aula. Agora falta, portanto, agora a terceira parte, é uma parte também importante que é, como é que é? São 3 aulas, esta que já vai a meio, e mais 2 aulas, é a terceira parte, que é, se eu vos dei na primeira parte qual é a nossa fé, o credo, aquilo em que nós acreditamos, que isto é muito importante, saber em que é que eu acredito, porque é que eu sou católica, porque é que eu sou católica, tenho que saber porque é que acredito, não é? Primeiro aspecto. Depois o segundo aspecto é como é que eu vivo a fé, como é que eu manifesto a fé na igreja, é através dos sacramentos, da liturgia, que foi o que eu vos dei agora na segunda parte do catecismo. É a vida sacramental, ou seja, a nossa fé, recebemos-la no batismo, alimentámos-la no sacramento da Eucaristia, da confirmação, recuperamos quando perdemos essa vida da fé no sacramento da confissão, da unção dos doentes, etc. E depois manifestamos, também vivemos essa fé socialmente, agora através do sacramento da ordem ou do sacramento do matrimónio. Está bem? E agora vamos para a terceira parte, que é uma parte muito importante, que é, fala-nos de, está aqui no ponto, começa no ponto 357, e que fala da vocação do homem. Vocação significa chamamento, aquilo que nós estamos chamados a ser como cristãos, como filhos de Deus, ou seja, que é a vida no Espírito. Então, se eu acredito em Deus, se eu recebo os sacramentos, o que é que eu estou chamado a fazer como cristão? E eu estou chamado, eu acho que já no outro dia vos citava São Paulo, e vou novamente fazê-lo, diz assim, o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Se vivemos pelo Espírito, caminhamos também segundo o Espírito Santo. Isto é a vida no Espírito, significa a vida dos cristãos, como é que nós vivemos o nosso cristianismo. E por isso vou-vos começar por falar da moral, que é um tema assim mais complicado, mais denso, depois falar-vos-ei de cada um dos sacramentos, dos mandamentos, perdão, ou seja, dos 10 mandamentos, que temos que conhecer os 10 mandamentos e depois procurar viver os mandamentos da Igreja. É isso que eu vou falar agora. E, em primeiro lugar, como é que, diz aqui no ponto 357, como é que a vida moral cristã está ligada à fé e aos sacramentos? Este ponto faz a charneira, faz a ligação entre os capítulos anteriores e este que eu agora vou começar. O que o símbolo da fé, ou seja, o credo, professa, diz, os sacramentos comunicam. O credo anuncia, professa. Os sacramentos comunicam. De facto, neles os fiéis recebem a graça de Cristo e os dons do Espírito Santo que os tornam capazes de viver a vida nova dos filhos de Deus em Cristo, acolhido com a fé. Por isso dizia um grande Papa, São Leão Magno, dizia assim, reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Assim, a dignidade de um cristão é uma coisa extraordinária. E é interessante, quando falamos de moral, que toda a discussão, o moral significa mais ou menos o que é que está bem e o que é que está mal, não é? Todos falam de moral, porque a todos afetam. E às vezes há uma sensação de que a moral é o tema mais opinável e até parece morar segundo as pessoas, as égos e os costumes. E avançar às vezes, ou seja, estamos avançando na humanidade, o ser moderno parece ser às vezes entendido por certas pessoas como uma libertação de normas externas e caprichosas, inventadas por pessoas com mentalidade retrógrada, que dizem, como os cristãos, que às vezes acusam os cristãos, que tudo o que é bom ou engorda ou é pecado. Mais ou menos, às vezes diz assim. Criticam, às vezes, os cristãos por isso. E às vezes parece que o único princípio moral é a boa intenção. Ai, Sr. Padre, eu roubei, mas eu tinha boa intenção. Não há boa intenção que justifique uma ação mal, não é? Ah, não, eu fiz um aborto, mas olha, eu não tinha dinheiro para ter mais este filho. Era uma questão, tinha boa intenção. Não pode ser. Eu já vos vou explicar. Pode ser o pecado. Não, toda a gente peca, não há nenhum problema. Agora, não tentemos justificar. Jesus Cristo diz sim, sim, procurar dizer sempre sim, sim,
Não, não. Não, não. Portanto, e até porque, se nós pensarmos bem, existem coisas que parecem estar mal para todos, independentemente da boa intenção. Por exemplo, matar uma criança. Infelizmente, o aborto já não pensam assim, mas matar uma criança, eu vou ali, espanco uma criança, coisa horrível, matei aquela. Parece que toda a gente acha mal. Até maltratar um animal, hoje em dia, o PAN vinha-me imediatamente prender. Espero que nos deixem matar melgas, mas não sei se me deixam matar. Não sei, claro que temos de tratar bem os animais, mas até o PAN é uma coisa, este partido, eu não devo falar de política, mas há certos partidos que defendem mais os animais que os homens, que é um bocado triste, mas este é um à parte. E causar um incêndio, evidentemente, parece estar mal. Eu vou ali uma mata, causa um incêndio, toda a gente reconhece que isto está mal, não é? E é preciso a sociedade regulamentar, a sociedade para tornar a convivência suportável. Às vezes o que não é fácil é justificar. Então eu não posso bater numa criança, mas se maltratar só um pouco, posso? E às vezes parece que se entra assim numa certa casuística. Então o que é isto da moral? Eu agora não estou a seguir o catecismo, estou a seguir assim, dou-vos assim uma apresentação mais genérica que eu penso que é muito importante. A moral, podíamos dar assim uma definição simples, é a arte de viver bem. A moral significa a arte de acertar, de viver bem. A arte, como nós podíamos dizer, como a pintura, como tocar piano, por exemplo, são artes. É um conjunto de conhecimentos teóricos, técnicas, conhecimentos práticos, experiências, habilidades, etc. E a moral como arte de viver bem significa é a arte como arte de viver como aquilo que corresponde a um ser humano. Ao contrário dos animais, os animais irracionais regem-se por instintos. E, portanto, nós não podemos dizer atribuindo características humanas aos animais. Eu tenho um cão que é muito bom. Não é nada bom, ele não é bom, não tem um coração bom. Podemos gostar mais ou menos de um cão, mas nós não... Mas para um cão ser feliz, por assim dizer, a felicidade é um atributo humano, mas um cão nasce, vive e morre. Há cães que estão mais bem tratados, como é ou uma flor, ou um coelho. Isso é diferente. Para viver, por assim dizer, para cumprirem o seu papel, basta que se deixar-se levar. Para viver como corresponde a um ser humano é diferente. Por exemplo, pensem assim, um tigre, que é um animal que eu acho piada, bonito, um tigre, se for um tigre desobediente, se for um tigre que comer um homem, incrível, como é que é possível? Um tigre, nós por mais que vamos lá repreender o tigre, ele não vai entender. E se nos aproximamos dele, ele come outro homem. Um tigre não pode destigrar-se, por assim dizer. Não pode destigrar-se, deixar-se ser tigre, por assim dizer. Nem pode ser um tigre melhor. Mas um homem, nós às vezes dizemos, um homem pode desumanizar-se quando não vive de acordo com a sua vocação, chamado a viver como ser humano. Por exemplo, uma pessoa, um homem, que, por exemplo, gasta o dinheiro no casino de Estoril, mas começa a viver na rua, que mete-se na má vida, que se mete na droga, etc., que estraga as pessoas, que depois é um corrupto, nós às vezes olhamos para aquela pessoa com pena até, coitadinho, está desumanizado. Que farrapo pessoa se converteu este homem. Ou uma mulher, por exemplo, quando vai para a má vida, etc., não é? E, portanto, mas isso não acontece com os animais, agora acontece com os homens. O homem é um ser especial, tem uma característica essencial que é distintiva, que é um ser livre. Somos livres. Este é um aspecto importante. Nós não sabemos, por instinto, como devemos usar a liberdade, temos uma certa inclinação natural, mas necessitamos de educar a liberdade, de aprender a educar como os homens. Portanto, como Deus disse que a moral é a arte de viver bem, podíamos completar a frase dizendo que a moral é a arte de usar bem a liberdade. De decidir bem, de fazer as coisas bem. E a liberdade para quê? Liberdade para fazer o bem. Mas não basta fazer como uma arte, por exemplo. Eu não basta, se eu quiser tocar piano, eu posso desejar tocar piano, mas não consigo tocar piano. Preciso aprender a tocar piano. Eu não sei tocar piano. E podíamos dizer também em relação ao atuar bem à moral, que não basta saber como é que atuamos bem. Por exemplo, eu posso querer acordar a horas, quando toca o despertador às 9 da manhã, e eu quero portar-me bem, mas não tenho a capacidade, não tenho a vontade suficiente para sair da cama, porque sou um preguiçoso. Ou porque me habituei a ser uma preguiçosa.
não é? Portanto, por assim dizer, não tenha, é como o motor de um carro. Falta-lhe a correia de transmissão. Não dá, não consigo levantar. E isto tem a ver com as paixões, com os vícios. Com os vícios ou aquilo que eu faço mal. Por exemplo, uma pessoa que se habitua a mentir, vem uma ocasião que a mãe lhe pergunta, olha, fizeste isto ou aquilo, se nós não fizemos, fiz, e não fiz nada. Porque até perde um bocadinho da... Porquê? Porque está habituado a mentir. Infelizmente tem esse vício da mentira. Ou uma pessoa, por exemplo, tem o vício da falta de castidade, mais facilmente cai na asneira, não é? Uma pessoa que é virtuosa, pelo contrário, até é mais fácil fazer o bem. Uma pessoa virtuosa não lhe custa nada acordar de manhã, ou melhor, custa, mas imediatamente está fora da cama. Sempre diz a verdade, sempre diz a verdade. E, portanto, peçam a Deus que vos ajude a serem pessoas virtuosas, ou seja, pessoas que tenham hábitos bons, repetidos. Uma pessoa que fuma muito, por exemplo, é difícil deixar de fumar, não é? Uma pessoa que não fuma, não lhe custa nada deixar de fumar, ou fumar um cigarro hoje e deixar de fumar. Não é pecado fumar, mas podia ser pecado a dependência, mas o pecado em si podem fumar. Por acaso, às vezes as pessoas agora acusam-se de fumar na confissão e depois se calhar não acusam de ter, sei lá, de bater num amigo. É muito mais grave bater uma pessoa, fumar. Dois cigarros. Agora não venho dizer que o Padre Miguel diz que se pode fumar. Eu não fumo, nunca fumei, mas também não é pecado fumar 3 cigarros, 4, 5, se calhar uma pessoa que fume 20 cigarros, não sei, está viciada, gasta o dinheiro todo, isso se calhar pode estar mal, mas fume é à vontade. Charros, não, isso é melhor não, está bem? É melhor, isso já dá para outras coisas piores. Portanto, viver, portanto, procurar viver bem, uma arte de viver bem. E como é que nós podemos saber o que é que está bem ou o que está mal? Porque o saber moral é difícil, às vezes. A natureza responde bem ao que comemos e mal ao que lhe convém. Por exemplo, nos alimentos, se eu como se calhar um homem primitivo, o primeiro homem a comer um cogumelo venenoso morreu. O outro olhou para ele, é lá, não vou comer este cogumelo. Ou então, se nós comemos uma coisa que nos faz mal ao estômago, não voltamos a comer aquela coisa. Isso, portanto, a natureza responde, por assim dizer, aos alimentos que nos são melhores ou piores. No campo moral é um bocadinho diferente. Mas, ao mesmo tempo, se vocês pensarem bem, nós também dizemos que nos sentimos bem e percebemos a beleza de um ato bom. Por exemplo, quando eu arrisco a vida por outra pessoa, sinto-me bem. Quando eu vendo uma pessoa a sofrer, passo ao seu lado indiferentemente, sinto-me mal. Quando eu sou verdadeiro, apesar de que me custou, sinto-me bem. Quando eu fui mentiroso, eu sinto-me mal. É como que o nosso coração falar dentro de nós, e a consciência é essa voz de Deus dentro de nós. Há aqui um ponto do Catecismo da Igreja Católica, que é muito bonito, eu gosto imenso deste ponto do Catecismo da Igreja, que fala melhor do que é isto da consciência, que chatice agora não encontro, e que diz assim, pensava que estava marcado, e estava, mas desmarquei, 1776, é mesmo o Catecismo, não é o compêndio. No mais profundo da consciência, o homem descobre uma lei que não se deu a si mesmo, mas à qual deve obedecer e cuja voz ressoa, quando é necessário, aos ouvidos do seu coração, chamando sempre a amar e a fazer o bem e a evitar o mal. De facto, o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus. A consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. E por isso é que é tão importante para todas as pessoas procurar a verdade e estarmos atentos, porque no nosso coração, se procurarmos formar bem a nossa consciência, Deus diz-nos, faz o bem e evita o mal. Procura fazer, não faças aos outros aquilo que não gostavas de que fizessem a ti. Isso está no nosso coração escrito, está bem? Mas é mesmo assim, é difícil às vezes saber o que é que está bem, e por isso devemos perguntar no campo moral, nós devemos também perguntar. Nós, por exemplo, até nos sentimos mal e percebemos as ações são boas ou más, existe como que um sentido estético do bem ou do mal. Até é bonito ver, se vocês pensarem, uma mãe quando educa um filho, diz assim, não faças isso que é feio. É engraçado. O mal tem um sentido estético também. E para Aristóteles, dizia este grande filósofo, dizia, educar um homem era ensiná-lo a ter bom gosto no atuar, a amar o belo e a odiar o feio. É beleza. Por isso é que nós dizemos também, por isso é que também se diz na nossa fé, a beleza da vida dos santos.
Era tão bom que vocês, até neste confinamento da pandemia, se atreverem e quiserem, leiam uma biografia de um santo, a vida de um santo. Porque a vida do santo é uma coisa extraordinária. Quando nós lemos a vida de um santo, ei, pá, que esta pessoa é extraordinária. Aliás, quando nós conhecemos a vida de um santo, esta vida vale a pena. Hoje em dia as pessoas leem muitas, leem a Maria, não sei se leem a Maria, mas pronto, eu não leio. Se leem a Lux, é Lux, como é que se chama? Não sei, é aquelas revistas, as caras, e estão ali entrevistas com aquelas atrizes de cinema, todas bonitas, todas bem, isto tem mais, quer dizer, até é bonito, porque aquilo é, um ano é com um, depois é com o outro, vão mudando de namorados e de homens, casaram, como se fosse tudo normal. E aquilo por trás daquilo, tantas vezes, coitadas, rezo por elas, não estou a julgar agora, tantas vezes por trás daquilo há uma grande infelicidade, há uma grande superficialidade. Vocês virem vidas de santos, uma Santa Teresa, um São João, um São Paulo, um Santo Inácio, um São José Maria, um São Francisco de Assis, um São Francisco de Xavier, um Carlo Acutis, e bem, são umas vidas entusiasmantes. E procurem, sobretudo, não ler só as vidas santas, mas terem vocês também uma vida santa, porque veem que é uma vida bonita, uma vida bela, ainda que tantas vezes uma vida atravessada pela cruz, mas também com o resplendor da ressurreição de Jesus. E, portanto, como Aristóteles dizia, educar um homem era ensiná-lo a ter bom gosto no atuar, a amar o belo, a odiar o feio. A nossa civilização às vezes duvida disto e por isso não sabe educar. Ou melhor, até deturpa a educação. Agora, por exemplo, na educação nas escolas ensina-se que tanto faz ser homem como mulher, tanto faz gostar do homem gostar do homem, da mulher, o que é importante é que sigas os teus apetites, a educação sexual é uma atrapalhada hoje em dia nas escolas, que é uma vergonha muitas vezes o que se passa nisto. E porquê? Porque às vezes as pessoas não olham para dentro de si, há uma lei dentro de nós, há uma lei que Deus pôs no nosso coração. E isto funciona, por exemplo, nós às vezes quando queremos deturpar a lei, por exemplo, há uma lei que nos diz como é que eu posso ser amigo de outra pessoa. Está no nosso coração. Eu, se quero ser amigo da Catarina, da Joana, do António, eu tenho que ser generoso, tenho que telefonar quando ela está a passar mal, tenho que me lembrar dela, etc. Eu, para ser amigo dela, tenho que lhe pagar, dar 20 euros por dia, tenho que a convidar para as minhas festas todas. Não dá amizade. Podemos ser 3 a 3 dias amigos, somos interesseiros, etc. Mas a amizade verdadeira tem leis que são próprias, postas por Deus no coração dos homens. E a mesma coisa, a lei da felicidade, do atuar bem. Isto leva-nos a uma conclusão. Se existe um modo de viver digno do homem, vale a pena fazer todos os possíveis para encontrá-lo. Seria uma pena deixar passar a vida e não se aperceber do mais importante, mesmo que não fosse fácil. E como é que nós podemos saber aquilo que é digno do homem? Como é que nós podemos aprender a viver como se deve viver um homem, uma mulher? Como é que podemos? Isto pode não ser fácil. Mas podemos enganar também. Podemos enganar. Também no campo moral, estamos a falar de moral, de acertar nas escolhas boas e más. Há uma experiência transmitida. Existem muitas culturas. Pensem vocês, nós só temos uma vida. Isto não é um jogo de computador. Nós não nos devemos enganar, porque nos enganamos aos 40 anos, é uma tristeza. Já não dá para fazer um reset, dizer game over, como diz os computadores, recomeçamos outra vez. Só temos uma vida. Não nos devemos enganar. E, portanto, eu proponho-vos, como padre não podia fazer outra coisa, a moral cristã. É mais universal, é mais experimentada. Nenhuma outra teve um impacto tão grande na cultura. É a moral das catedrais, das universidades, dos grandes santos na igreja, com erros, porque os cristãos fizeram coisas más, também é evidente. Portanto, é uma moral, além de mais, este aspecto importante que eu vos dizia na primeira aula, é uma moral revelada. O que é que isto quer dizer? Deus disse-nos como é que nós tínhamos que viver. Não é uma procura do homem. Deus disse-nos e diz-nos nos 10 mandamentos que eu vou falar nas próximas 2 aulas. Há, como por assim dizer, na nossa vida de cristãos, há uma instrução do fabricante. Nós compramos um computador novo ou um telemóvel e começamos a funcionar sem pachorra para ler as instruções, pode ser que estraguemos o nosso telemóvel, sem sequer o começar a utilizar. Convém, por isso, lermos as instruções. E a mesma coisa se passa com o nosso coração. Deus, nosso Senhor, deu-nos umas instruções e que pôs essa lei até no nosso coração, mas depois também nos deu os mandamentos para que fosse mais fácil, que não nos enganássemos. E deu-nos os mandamentos que nos diz, vai por ali. Eu vos vou explicar e explicar-vos-ei. É um disparate pensar neste preconceito cronológico. Como é uma moral muito antiga, não tem interesse nenhum. O que é importante é ser moderno. Mas eu estou convencido que nunca houve tantos
tantos antidepressivos a serem receitados como nos últimos tempos? Primeiro porque existe, mas as pessoas estão infelizes tantas vezes. E porquê? Porque se afastaram de Deus. Porque não vivem segundo Deus. E não convém enganar-se num tema tão delicado e importante. No supermercado, por assim dizer, dos sistemas de moral, há muitas ofertas, muitos sucedâneos, mas não existe uma alternativa real. O colorido das embalagens podia despistar, mas um pouco de experiência confirma-o rapidamente. Nenhum produto tem tanta qualidade, nenhum oferece tanta garantia como o cristianismo. É fácil mostrar que é a moral mais completa que jamais existiu. Eliminou a vida de milhões de homens, de pessoas, e produziu esplêndidos frutos da humanidade, heroísmo, autenticidade e beleza. Não reconhecer isto e ficar indiferente seria uma loucura. Portanto, falar em moral equivale a afirmar que não é indiferente atuar de uma ou de outra maneira, que os nossos atos podem ser bons ou podem ser maus. Em resumo, como diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, eu hoje, como vocês viram, não segui os pontos 357 a 433, não segui os pontos, dei um bocadinho diferente, porque era a forma de eu dar uma perspectiva geral, sem me meter a fundo nisto, porque senão levaria muito tempo, mais do que 1 hora que eu tinha disponível. Vocês leiam se quiserem. Mas nós temos uma dignidade, porque somos filhos de Deus. Essa dignidade leva-nos a dirigir-nos para o bem, para a felicidade, e debilita-se pelo pecado quando nós ofendemos a Deus. Com o pecado venial, é um pecado leve, ou o pecado mortal. A diferença entre o pecado venial e o mortal o pecado mortal é quando é matéria grave, plena advertência, pleno consentimento. Ou seja, o pecado mortal é quando eu sei que a coisa é grave e mesmo assim faço. Sei que quando é uma coisa leve, é diferente. Ou quando, por exemplo, matéria grave, a pessoa que não sabe que não ir à missa ao domingo não é pecado. Pronto, tem advertência, faltou à missa, consentimento, mas não sabe, não é pecado. Mas nós temos a obrigação, não é pecado grave, mas há um pecado aqui que é a obrigação que ela tinha e não fez de cumprir, de formar a consciência. Nós temos a obrigação de formar a consciência à luz da lei de Deus. Depois, nesta aula, devia-se falar das virtudes, principalmente das virtudes cardeais, ou seja, são aquelas virtudes sobre as quais se edificam as outras, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Depois, as virtudes teologais, evidentemente, são fundamentais, que nos ajudam a viver a vida da fé, a vida de Deus, que é a fé, a esperança e a caridade. E depois, há um aspecto também neste capítulo, também que nós temos uma dimensão social, ou seja, não podemos salvar-nos sozinhos, vivemos entre todos temos que nos ajudar uns aos outros. E, finalmente, a última parte deste capítulo era a lei moral, esta lei que Deus meteu no meu coração. Deus meteu uma lei no nosso coração, que nós sentimos todos isto. Nós, às vezes, os remorsos, a consciência, quando nós temos remorsos, é um sinal de Deus a falar. O remorso é um juízo. Que eu fui uma mal-criada com a mãe, um mal-criado com o pai, depois fico com um remorso. Depois, é Deus que está a falar, procura ser obediente a essa lei. Mas é uma lei que Deus pôs no nosso coração e que Deus também a explicitou, ou seja, pôs cá fora, na lei de Moisés, na tábua dos mandamentos, e depois nos 10 mandamentos da lei de Deus, e depois também, que é uma lei, que nós dizemos, uma lei nova, em Cristo, que tem como mandamento principal, um mandamento novo, um mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus, como eu vos amei, e depois acrescenta, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ou seja, aquilo que devia distinguir um cristão era a caridade. Portanto, isto foi uma aula que eu não pude dar tantas histórias que vocês gostam, às vezes gostam mais de histórias. Eu sei que esta aula era um bocadinho mais densa, está bem? Mas eu tinha dois desafios. Eu tinha que acabar a hora, tinha que completar aquilo que tinha prometido, e eu, de facto, se vocês quiserem rever esta aula, está até ao número 433 do compêndio, e vou entrar na terça e na quinta-feira, vamos falar sobre os 10 mandamentos, o primeiro uns e depois outros, como é evidente. E é uma aula assim mais profunda, mas que nos ajuda, por um lado, a ver a beleza do cristianismo também e a necessidade de nós procurarmos esse Deus que nos fala no nosso coração. Espero que tenham aprendido umas coisas, tenham um bom fim de semana. Tenho aqui uma dúvida. Bom dia, Padre Miguel. Pode dar algumas sugestões de livros sobre a vida de santos? Então, olha, a vida de um santo, se vocês nunca leram a vida de um santo chamado Jesus, não deixem de ler, está bem? Leiam o Evangelho, está bem? Ou um dos Evangelhos. São Marcos. Vocês São Marcos têm 10 páginas, há 4 ou 20. Leiam a vida de Jesus, está bem? Depois, eu gostei imenso
de uma vida de Jesus pequenina, que é de Jesus, não, de um santo, que é do Carlo Acutis, que eu já vos falei no outro dia. Eu acho muita graça, gosto muito, um santo eucarístico, que morreu é de agora. Também gosto muito de ler as vidas do São Francisco e da Santa Jacinta de Fátima, que são vidas espetaculares, de crianças pequenas, muito bonitas. Gostei imenso, foi uma biografia que me ajudou muito na minha vida também, de São Francisco Xavier, uma biografia que me marcou muito. Como é lógico também, gostei muito da biografia de São José Maria Escrivá, tem uma biografia muito bonita. Gostei muito de uma biografia de Santa Teresa do Menino Jesus, e também há outra, Santa Teresa d'Ávila, que é a Grande Teresa, uma biografia. E, se calhar, está-me a faltar. São Paulo, uma biografia extraordinária, não é? Perguntem-me, assim, pois pessoalmente eu posso ir. Agora, não dá para ler todas, tem que começar por alguma, não é? Posso ter que começar por alguma. São João Paulo II, por exemplo. João Paulo II, a vida de João Paulo II é uma coisa espetacular, extraordinária. Portanto, é uma vida, comecem por... Eu tenho uma coisa que eu aprendi, eu não sou exemplo para ninguém, é Nosso Senhor é o exemplo, mas é uma coisa que me ajudou, é um conselho que me ajudou e, portanto, vos transmito. Eu, desde os 20 anos, mais ou menos, aconselhar-me a ler todos os dias 15 minutos de um livro espiritual. Portanto, eu agora não vos vou dizer a minha idade, para vocês não se escandalizarem, mas pronto, leio sempre 15 minutos. Ao longo de 15 minutos por dia, vocês experimentem 15 minutos por dia, durante um ano, vocês leem dezenas de livros. Durante 10 anos, leem centenas de livros. E ao fim de uma vida, vocês têm imensa literatura e não perderam, e não deixaram de ter tempo para fazer outras coisas, porque 15 minutos não é nada. É assim uma sugestão. Alguém quer fazer mais perguntas? Ou já estão